Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É uma alegria estar com vocês estão nesse momento na minha casa, né? E a gente hoje vai falar um pouquinho aí sobre o tema que vocês têm estudado durante os últimos meses. Você já observou que numa família, mesmo havendo muitos membros, cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua, vamos dizer assim, personalidade? Na natureza é assim. Quando nós vamos analisar agora o capítulo 7 do livro de Daniel, nós vamos nos deparar com alguns animais que são totalmente diferentes daquilo que a gente já viu. E cada um desses animais tem também a sua peculiaridade, e nós vamos entender um pouquinho, dentro desse contexto profético, o que esses animais têm a nos falar a respeito das profecias, o seu significado e como isso chega até nós hoje. O livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 1 a 3, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, faz a primeira pergunta na qual nós estamos falando hoje sobre esse tema. Diz assim: no primeiro ano do rei Belsassar, que sonho teve Daniel? Bem, o capítulo 7, do verso 1 ao 3, nos diz assim: os sonhos sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões ante seus sonhos, seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse assim: eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Bem, a gente percebe que o capítulo de Daniel ele não está numa ordem cronológica. Então nós vemos que esses 4 animais que aparecem no livro de Daniel formam aí o início desse capítulo 7 e nos dizem algumas coisas. Na nossa penúltima lição nós estudamos sobre a derrota de Babilônia para a Medo-Pérsia, e na última Daniel sendo lançado lá na Cova dos Leões. Lembram-se disso? Pois é, esses eventos ocorreram somente depois da visão que Daniel descreveu no capítulo 8. Em seu sonho, Daniel viu 4 animais grandes e diferentes. Essa foi a visão dele. E eles subiam do grande mar, o qual estava agitado pelos 4 ventos. Nós já vimos que mar é uma multidão, pessoas, povos. Então Daniel tem essa visão que o assombra. A segunda pergunta está relacionada à primeira, diz o seguinte, pergunta assim: o que representam os 4 animais que subiam do mar? Eles têm um significado. O verso 17, seguindo a própria orientação bíblica, de que a Bíblia a si mesmo, ela se responde, principalmente quando nós falamos em profecia, é interessante nós analisarmos todo o contexto dos livros proféticos da Bíblia. Diz assim: esses grandes animais são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Veja como a Bíblia ela deixa isso bem claro quando dá o significado, a simbologia que ela mesma apresenta. Aqueles 4 animais representam reis, ou representam reinos. Nós descobrimos por simples comparação que a visão de Daniel está em íntimo paralelo com o sonho que teve Nabucodonosor. Você lembra daquele sonho do capítulo 2 do livro de Daniel? Uma visão amplia a outra, ou seja, torna mais clara. Os mesmos impérios representados pelos metais da estátua são agora apresentados na figura de 4 animais. E nós vemos esses 4 animais, e o primeiro dele nos chama a atenção no verso 4 do capítulo 7. Diz assim: o primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado para a terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado mente de homem. Pois bem, o primeiro animal que surge do mar é um leão, com asas de águia. O leão como rei das feras e a águia como a rainha das aves representam adequadamente o Império Babilônico. E o símbolo do Império Babilônico era justamente o leão. A figura de um leão ainda pode ser vista em várias peças de arte da arquitetura babilônica. Hoje, onde fica o Iraque, lá há vários monumentos, e um deles mostra bem claramente ali a figura de um leão, caracterizando o Império Babilônico como um império simbolizado por esse animal, que é o rei dos animais, o leão. E é interessante que, quando nós analisamos o capítulo 2 do livro de Daniel, nós vemos que a cabeça
da estátua de Nabucodonosor, justamente a cabeça simbolizando o ouro, simbolizava o Império Babilônico, e agora nós vemos os 4 animais descritos no capítulo 7 do livro de Daniel, que o primeiro animal é justamente Babilônia. O segundo animal, logo após o primeiro, que era o leão, caracterizado por Babilônia, como nós vimos, era um animal também muito interessante. A Bíblia o descreve no capítulo 7, verso 5 do livro de Daniel, dizendo o seguinte: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Bem, o segundo animal, caracterizado pelo urso, então, respondendo à segunda pergunta, na nossa lição de hoje, de número 8, diz que é um urso, simbolizando o Império Medo-Persa, fazendo sempre aquele paralelo com o capítulo 2 do livro de Daniel. Esse animal ele levantou-se em um dos lados. E tem uma razão para isso. Quando ocorreu a queda de Babilônia, os medos eram superiores aos persas. É interessante que isso se inverte logo em seguida. As 3 costelas na boca simbolizam nada mais nada menos do que 3 vitórias, 3 conquistas do Império Medo-Persa até estabelecer sua hegemonia mundial. A Medo-Pérsia dominou o mundo de 539 a 331, período que corresponde exatamente ao peito e braço de prata da visão de Daniel capítulo 2. A terceira pergunta que nos vem diz o seguinte, a quinta pergunta, perdão. Descreva o terceiro animal. Daniel capítulo 7, verso 6, a descrição dele aqui. Diz assim: depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças. E lhe foi dado o domínio. Olhando com os olhos da história para nós interpretarmos o leopardo, nós vemos que ali nós vemos a característica principal de um reino, o reino grego. Interessante que a Grécia, principalmente estabelecida nas mãos de Alexandre, domina rapidamente o mundo. E o próprio livro de Daniel confirma esse fato. O anjo Gabriel, ao interpretar a visão do capítulo 8, onde ocorre uma luta mortal entre o carneiro e o bode, ele diz assim, claramente: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O leopardo é um animal feroz, carnívoro, notável, mas principalmente veloz, ágil em seus movimentos. Historicamente, as 4 asas têm interpretação na velocidade das conquistas de Alexandre o Grande, que venceu os exércitos inimigos rapidamente. Era um estrategista militar e, sendo muito jovem ainda, teve grandes conquistas. As 4 cabeças representam 4 generais que nós vemos descritos na história, a comando de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então a Grécia dominou o mundo de 331 a 168 e corresponde aos quadris de bronze da estátua de Daniel capítulo 2. Então, para nós lembrarmos aqui, nós vemos aqui primeiro a cabeça de ouro, Daniel capítulo 2, e vemos o leão nessa simbologia. Vemos também os 2 braços de prata, simbolizando a Medo-Pérsia. E nós vemos ali também, então, os quadris de bronze, simbolizando o reino grego. Sabemos que os quadris são a parte mais curta do nosso corpo. E é interessante que, justamente, Alexandre o Grande conquista rapidamente. As 4 asas nos dão a entender essa rapidez da velocidade das conquistas que Alexandre teve naquela época. A sexta pergunta diz o seguinte: como Daniel descreve o 4º animal? Acompanhe comigo aí Daniel capítulo 7, verso 7, que diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Bem, a descrição desse animal
é bem interessante porque ele é um animal totalmente diferente dos outros. É um animal espantoso. A Bíblia nos diz aqui no verso 7 que ele era espantoso e sobremodo forte, terrível e espantoso. A história ensina claramente que esse poder terrível e espantoso era caracterizado por um império, pelo Império Romano. Bem, pessoal, os romanos, ou Império Férreo, como é conhecido, ele alargou suas fronteiras por toda a Europa. O último reduto romano foi na Britânia, na conhecida muralha de Adriano. Era um tributo à lei e à ordem romana. E é interessante que os romanos tinham esse perfil mesmo, lei e ordem. Tudo que nós conhecemos hoje a respeito de fórum, poder legislativo, judiciário, executivo, vem dos romanos. Se alguém aí pretende fazer direito, saiba que você vai ter que estudar direito romano, justamente porque tudo isso vem de Roma. Roma realmente era um animal terrível e espantoso. Sua grandiosidade não estava só voltada ao seu grande império, mas as suas noções de lei e ordem fizeram com que ele se tornasse o império mais longo nesse mundo. Dos 4 impérios que nós vimos até agora, o último, Império Romano, nós, ao compararmos com a estátua de Nabucodonosor, nós vemos as pernas de ferro e conhecendo o Império Romano como um império férreo e a expressão o qual tinha grandes dentes de ferro, faz alusão a justamente isso. As pernas são a parte mais longa do nosso corpo. E os romanos foram, sem dúvida nenhuma, o império mais longo desses 4. E nós vamos ver no decorrer da história o que vai acontecendo com Roma. Também podemos aí colocar o Império Romano do Ocidente em Roma e o Império Romano do Oriente em Constantinopla, a atual Turquia. Esses paralelos são interessantes quando nós analisamos profecias. Até porque a profecia ela se cumpre no decorrer da história. Isso se chama historicismo. Por isso que essa relação com as profecias e a história são tão significativas para nós compreendermos o que a Bíblia está tentando nos dizer sobre o tempo que passou, o tempo em que estamos e o que ainda virá. Conhecer o tempo é algo importante, nunca foi tão importante como hoje, no momento que nós vivemos, conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. O Império Romano, então, dominou o mundo entre 161 a 476. A última pergunta nos diz o seguinte: que garantia Deus deu ao seu povo em meio às ameaças das nações? Qual a garantia que Deus nos dá? Visto que um império se sobrepõe ao outro e no decorrer da estátua nós vamos vendo que esses impérios têm o seu início, têm o seu ápice e também têm o seu fim. Mas qual a garantia que Deus dá ao seu povo no meio de tantas ameaças, de tantas nações que vêm e vão? O que Deus nos diz? Abra sua Bíblia no capítulo 7, verso 18, versos 22 e 27. Acompanhe comigo. Lá diz o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O verso 22 ainda diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E ainda o verso 27 nos diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bem, diante do cenário da visão assustadora de Daniel, que ele recebeu de Deus, o conforto e a esperança existem ao saber que os santos do Altíssimo receberiam a vitória final. O Senhor faria justiça ao seu povo e realizaria o juízo. Todos os reinos representados na visão passariam, mas o reino de Deus, esse permanecerá. Ao voltarmos a nossa atenção para a estátua do capítulo 2 do livro de Daniel, vemos que uma pedra sem auxílio de mãos é lançada, e todos os reinos então caem. E dessa pedra que é lançada se forma um grande monte. Na realidade, um reino que jamais passaria. Esse é o reino dos santos do Altíssimo, o reino de Deus, um reino que jamais passará. Todos esses reinos que nós vimos, a relação entre eles, Babilônia, o leão, Medo-Pérsia, o urso,
Grécia, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas. E Roma, esse animal terrível e espantoso. Todos esses reinos passaram. Todos eles tiveram seu início, seu meio e seu fim. Porém, o reino de Deus, segundo o que a Bíblia nos diz, as profecias nos deixam claro, e a história comprova, esse reino de Deus permanecerá para sempre. E depois nós entendemos que esses 4 animais proféticos representam os 4 impérios que dominaram o mundo, e que em breve o rei dos reis, o reino dos santos do Altíssimo, esse virá e perdurará para sempre. Qual é a sua decisão? Qual a decisão que você tomará? Quando nós analisamos a atuação de Deus na história, é interessante que Deus atua não só de forma geral na história como um todo, nas civilizações, nas nações que vêm e que vão, mas Deus também trabalha na nossa história individualmente. Ele conhece a cada um de nós e Ele conhece a nossa história. E vamos permitir que Ele atue em nossa história e modifique, se for necessário, o nosso caminho. Transforme, se for necessário, a nossa vida, para que nós estejamos mais próximos dele. Que todos nós possamos nos preparar para esse grande evento que será a volta de Cristo e o estabelecimento de um reino eterno. É o que Daniel nos deixa claro em seus livros, em seus capítulos 2, capítulo 7, e nos capítulos que ainda estudaremos no livro de Daniel. Você terá a oportunidade de aprender ainda mais sobre esse Deus que controla a história, que conhece as nações e que nos conhece de forma individual, uma peculiaridade tremenda. Que Deus abençoe vocês. E se você tiver qualquer dúvida, vou chegar mais perto, pergunte para o Dário. Ele vai responder. Um abraço a todos. Tchau, tchau.